Olá, tudo bom, meu irmão? Como passou a semana? Como você tem lidado com esses dias? Tivemos nessa semana instruções vindas do Senhor. Alguns irmãos participaram conosco, o Ricardo, o Arsênio, o Lucas nos trouxe a palavra na quinta-feira, e eu espero que o Senhor agora fale ao seu coração, na continuidade desta série de sermões que nós temos feito sobre a família de Noé. Vamos todos abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo, mas vamos fazer como da semana passada. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando passo a passo, e eu vou expondo o texto para que você possa entender aquilo que Deus quer nos aclarar nesse dia de hoje. Para o nosso início, eu só vou ler o verso 1 do capítulo 8, orar, e então começamos aquilo que Deus nos tem preparado. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 8, verso de número 1. Então vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta e ir acompanhando no texto. Quando eu ler, acompanhe na sua Bíblia, ok? Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos, ó Pai, ao Senhor por este dia que dedicamos, e santificado seja o teu nome também neste dia. Nós louvamos a Ti e pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações acerca da misericórdia e da graça do Senhor, que reaviva em nós o Teu querer e que nos tem salvado em Cristo Jesus. Por isso eu peço a Deus, fale conosco nesta mensagem, fale aos corações dos contritos, dos abatidos, dos que estão reiniciando, voltando a um ponto onde caíram, ou voltando a um ponto onde se perderam na caminhada cristã. Eu peço a Deus, tenha misericórdia, no nome e no amor de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, você já começou ou recomeçou, melhor dito, alguma coisa em sua vida? Como é duro, né? Ter que voltar, refazer um trabalho, às vezes um relacionamento desfeito, e tem que reatar os laços, um amigo que você deixou na caminhada, mas agora volta, até um matrimônio, às vezes, depois de um período de crise. Refazer não é nada fácil. Às vezes recomeçar depois de férias não é fácil. Eu fico imaginando recomeçar a vida normal, depois desse período de afastamento social que todos nós estamos vivendo, não será nada fácil. Mas principalmente eu gostaria que você entendesse que recomeçar qualquer coisa, ou novos começos, a parte da misericórdia e da graça de Deus, deveria ser algo impensado na sua vida. E Deus está nos explicando no capítulo número 8 de Gênesis, através da inspiração dada ao seu servo Moisés, que Noé, ele foi usado por Deus, ele e a família, para um novo começo. Temos visto neste tema, em Cristo, de condenados a salvos, a graça de Deus vista em Noé. Já vimos o juízo de Deus, já vimos providência e proteção de Deus, e agora eu gostaria de, num terceiro momento, ver misericórdia e graça para o homem, um novo caminho em Cristo Jesus. Misericórdia e graça para o homem, um novo caminho em Cristo Jesus. Se você entender um pouco, ou pelo menos pensar um pouco no que Deus está movendo, no que Deus está fazendo no relato descrito por Moisés aqui da vida de Noé e seus familiares, você vai pensar que este verso de número 1 é o centro, ele é o meio, ele é o ponto de inversão de toda a narrativa. Se você lembrar, Deus anunciou o julgamento,
Noé, ele cumpre todas as ordenanças do Senhor, tanto na preparação quanto no embarque. Eles estavam vagando pelas águas que tomaram toda a terra, uma demonstração de proteção e providência de Deus no cuidado dos seus filhos. E agora o texto nos diz no verso 1 que lembrou-se Deus de Noé. Deus voltou a memória, ou Deus voltou a atenção para Noé e para os que com ele estavam na arca. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de comprovar escrituristicamente para você, num paralelo da criação de Gênesis 1 e 2 com o texto da narrativa de Noé, que é tão verdade que este é um recomeço, que há paralelos incríveis das duas partes de Gênesis. Há um recontar da história. Moisés está recontando a história. Se você olhar, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou deixá-los aqui todos pontuados para que você depois se aproprie deles e reveja-os. Se você notar, o capítulo 1 de Gênesis, verso 2, e o capítulo 8, verso 2, estão falando sobre um abismo. Estão usando a linguagem, ou a mesma linguagem nas duas descrições, na criação e na vida, ou na narrativa de Noé. A terra coberta de águas, o verso 2, capítulo 1 e o 7,14 nos diz sobre isso. Quando você olha ainda o 1, 2 e o 8, 1, o Espírito está sobre as águas, ou o Espírito Santo de Deus está sobre as águas. A terra seca, ou a terra que não está mais tomada pela água, é posta na narrativa de Moisés, no verso 1, 9 e no 8, 5. Animais que ganham nome, primeiramente de Adão, e são renomeados, ou são trazidos para o cuidado e para a preservação de Noé, acontece no 1:21 e no 7:14 e 21. Homem à imagem de Deus é dito ou é falado no 1:27, quando Deus forma o homem, e é reafirmado no 9:6. E também há uma semelhança muito grande na família de Adão e na família de Noé. Você vê 3 filhos em Adão, e você também vê 3 filhos para dar a continuidade. Uma outra coisa que você não deve desprezar é quando o numeral 3 aparece na Bíblia, e aqui ele é repetido 2 vezes na narrativa de Gênesis. O que tudo isso tem a ver com o ponto do nosso sermão? É que eu estou lhe afirmando que o capítulo 8, Deus está querendo dizer aos seus filhos que Ele foi o agente que fez o recomeço na história da humanidade. Ele deu uma nova chance para os homens, Ele reiniciou aquilo que Ele mesmo havia dado um start ou um restart. Ele reiniciou a sua relação com o homem. E a gente vai ver que nesta relação há um propósito muito específico no final do capítulo 8, que é a adoração. Deus como Deus sendo adorado por Noé e pelos seus familiares. Como eu disse para você, Deus lembrou-se de Noé. Quando Deus lembra de alguém na Bíblia, principalmente em Gênesis, é um lembrar para salvar, é um lembrar para resgatar. Ele usa este mesmo verbo, se lembrou, por 2 outras vezes no livro de Gênesis. Uma foi quando Deus lembrou-se de Abraão e então salvou Ló de Sodoma e Gomorra. Isso você vai acompanhar no capítulo 19, verso 29. E um outro momento é quando Deus lembrou-se de Raquel, a estéril Raquel, e a fez fecunda. Isso você encontra no capítulo 30, verso 22. Ou seja, quando Deus se lembra do seu povo, Ele vai para mudar a história do seu povo, para tirá-lo da onde eles estão e vir em salvação, para salvar o seu povo. Então o texto continua
E fecharam-se as fontes do abismo, verso 2, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. Quando Deus se lembra de Noé, é isso que Moisés está narrando, uma ação acontece, uma inversão daquilo que estava destruindo. Deus quer nos contar, ele fez isso com Ló retirando-o de Sodoma e Gomorra, ele fez isso com Raquel lhe fazendo fecunda, e agora quando Deus se lembrou de Noé, ou aqui nessa narrativa, ele fez cessar as águas, o abismo não mais estava soltando água, e a copiosa chuva estava então sendo retirada. É esta a ideia de Deus se lembrar. Há uma ação de inversão. Às vezes a gente pensa que Deus não pode mudar grandes problemas ou grandes crises da nossa vida, e o texto narrado por Moisés está nos querendo lembrar que quando Deus vai em favor do seu povo, ele pode mudar muitas das situações que nós estamos vivenciando. O verso 4 e 5, ele nos diz: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes, as pontas, os picos dos montes. É isso que o autor está nos contando. É interessante que neste recomeço ele nos dá uma precisão geográfica. Não é comum a Bíblia nos dar uma precisão geográfica tão grande. E o Ararat é um monte alto, mais ou menos 5.000 e poucos metros de altura, que está na região hoje da Turquia, ao sul da Rússia e próximo ao Irã. É este o monte aonde a arca repousou, parou. É isso que Moisés está nos aclarando. E é interessante que eles estão agora começando a ver, os familiares, Noé e seus familiares estão começando a ver as pontas, os cimos dos montes ao seu redor. Deus então está movendo-se pela memória que teve do seu filho e dos seus familiares em favor dele. Deus está revertendo a situação. E há alguns apontamentos de graça. Se nós estamos falando de misericórdia e graça, há alguns apontamentos de graça do verso 6 ao verso 12. O texto nos diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Muito interessante Noé usar um corvo, porque o corvo é um animal, um abutre, comedor de carniça, como o abutre que é, e que talvez Noé está ainda na expectativa de ter algumas carcaças dos animais e dos homens espalhados em alguma região, e o corvo achar uma daquelas carniças e se alimentar delas. Então, o voo alto de um corvo, o seu olhar agudo e o cheiro da carniça podia despertar algo especial para aquele, especial no sentido de conferir se já alguma coisa estava seca ou não. Mas o texto é claro, e ele ia e voltava para dentro da arca. Depois Noé faz algo diferente, e ele muda o animal, e há um sentido muito interessante, prático dele mudar o animal. Ele soltou uma pomba. A pomba é um animal de voo rasante, e ela não é de um voo tão longo assim. A pomba voa de locais pequenos para locais pequenos, mas a água já havia secado. Noé já havia identificado que a água havia secado, e ele solta
a pomba para ver se há lugar seguro, para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Uma coisa é ela baixar e secar, outra coisa é se elas já tinham minguado por sobre toda a terra. Sabe aquela coisa de uma enchente, que a água já baixou e não está mais cobrindo as casas, mas ela ainda está pela rua, está ainda com 30 centímetros e não dá para sair por conta que ela está espalhada? Então Noé, na normatividade da sua gerência, solta a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. A pomba vai e volta, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Interessante o agir da graça de Deus na trivialidade da vida. Às vezes a gente acha que Deus está agindo só trazendo a chuva, ou Deus está agindo só retirando a chuva, retirando as águas, mas Deus está mostrando a graça dele num corvo que voa, numa pomba que voa. Sinais muito triviais. A catástrofe é pintada, mas quase como um poema. A simplicidade de uma pomba também, ou de um corvo, é pintado nesse texto. Muito interessante. Verso 10: esperou ainda outros 7 dias, dali a 7 dias, Noé fez aquilo que o texto nos narra, e de novo soltou a pomba fora da arca. Ela voou, e agora de modo interessante, nos parece que ele solta pela manhã, porque o texto diz no verso 11: à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Por que ela trouxe uma folha nova de oliveira? Que coisa mais linda! Deus, na misericórdia e na graça dele, traz uma esperança para Noé, traz um pedaço de renovo. Olha aqui, sabe aquela coisa na sua vida às vezes a catástrofe não é mudada. Você às vezes está numa crise financeira agora. Estou falando de crise financeira porque muitos se encontram em crise financeira, e Deus não resolve o problema por completo, mas Ele dá uma demonstração, uma folha de oliveira, um pedaço da graça e da misericórdia dele, para que você continue acreditando, crendo, sendo sustentado pelaquilo que Deus nos dá, às vezes de um sinal de confiança para com Ele. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra, ou seja, há nova vida, há um refazer das coisas, há um novo caminho para Noé e sua família trilhar, há um vamos continuar. Então esperou ainda mais 7 dias, aquela ideia do vamos esperar um pouco mais, meus filhos. Prudência no agir, e essa prudência está relacionada com algo muito específico que nós vamos falar. Ele esperou mais 7 dias, soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. Lugar de pomba não é preso, né, na arca. O lugar de pomba é voando e tendo a sua vida entre o meio ambiente. Então Noé entendeu que tudo estava seco. Imagine a angústia, irmãos, que Noé está vivendo, né? Volta ou não volta? Vamos ou não vamos? Parece a gente ouvindo o noticiário, e a quarentena é mais tantos dias, e a quarentena agora é estendida por mais tantos dias, e vai, e volta, e não volta, e a angústia toma o nosso coração. Eu gostaria de te desafiar, que eu sei que você tem seus posicionamentos políticos, você pode concordar com A ou com B, e não é isso que eu quero trazer para o momento, mas eu gostaria que você entendesse que no final das contas é Deus o regente, ainda que seja pelos intentos maus dos homens. E a graça de Deus é tão vislumbrada, e a misericórdia de Deus é tão vislumbrada neste texto e na sequência desse texto, que Deus marca no verso 13 e 14 um reiniciar, um conjunto de primeiros, e no primeiro, e no primeiro, e no primeiro. Ele repete por 3 vezes a ideia de primeiro. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601,
as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Pronto. Deus disse para Noé: está aí, acabou, a disciplina acabou, o castigo acabou. Deus havia purificado o mundo, Deus havia exterminado os homens maus, como Ele mesmo disse que faria, como nós vimos no sermão quando nós pregamos a primeira parte dessa sequência de sermões. Eu me lembro, irmãos, como é angustiante um período disciplinar. Parece que nós estamos num período disciplinar, e que este Covid-19 veio para disciplinar o nosso coração e corrigir o nosso coração e purificar-nos numa visão correta de mundo de vida. Eu me lembro quando eu era castigado, meu tio de um machado, ele foi usado tantas vezes por Deus para me disciplinar. Como eu já disse tantas vezes a muitos irmãos desta igreja, eu tive um pai um tanto quanto ausente no cuidado da minha vida, e minha mãe contava com a ajuda do irmão dela, do meu tio. Meu tio vira e mexe nos disciplinava, a mim e meus irmãos, em especial a mim e meu irmão, e ele usava de uma tática de super nanny, né? Aquela de pegar a criança, botar num canto, botar lá para ver o relógio e falar: daqui 1 hora você sai daqui. Tinha um banquinho na saída da cozinha ali da minha casa, e que dava para ver o relógio que ficava de corda, que ficava em cima da geladeira. E ele falava: 3h15, 4h15 você sai daqui, está de castigo. E como é angustiante você ver o tec-tec do relógio, ou você ouvir o tec-tec do relógio, ficar olhando para ele e não para. A angústia do nosso coração, porque o relógio parece estar parado, né? Então nós temos esta visão muitas vezes parece uma eternidade, como uma criança que está sendo disciplinada, parece uma eternidade quando Deus está trabalhando no nosso coração. Parece que não tem propósito, até parece que a gente fala: Deus, tá bom, eu estou com essa doença já faz tanto tempo, tá bom, eu estou vivendo essa situação na minha família já faz tanto tempo, Deus, tá bom, a minha igreja já está assim, eu já entendi, tá bom, Deus, eu tenho esses problemas, essas inquietações, tá bom, muda este momento da minha vida. Numa contagem simples, é um pouco mais de 1 ano que Noé esteve na arca esperando. E algo nos chama muito a atenção do porquê que ele espera tanto, do porquê que ele solta um corvo, do porquê que ele solta uma pomba, o que será que ele está esperando. Eu fico imaginando que se é a gente, meu irmão, se é a gente, quando a água estava nos 30, 40 centímetros, até 1 metro, agora estava no nosso peito 1 metro e tanto, a gente estava: deixa eu ver como é que estão as coisas. Parece pessoal da quarentena que não aguenta ficar em casa e sai só para dar uma volta, né? Eu confesso que às vezes faço isso, fiz isso nesse período. Sai para dar uma volta, vai no mercado, não tem nem o que comprar, mas compra uma coisinha. Não é não. Noé espera, nos parece que ele está esperando aquilo que nós compreendemos a partir do verso 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca. O que Deus disse? Sai da arca. Então o que Noé está esperando? A ordem de Deus. Quem mandou ele entrar? Deus. Quem mandou ele sair agora? Deus. Sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos. Faze sair todo mundo. Quem colocou todos? Não foi Deus? Aí agora Deus vira para Noé e fala: agora sai você, a sua família e todos os animais que você colocou aí dentro, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Deus está restartando a ordem que deu a Adão: crescei-vos e multiplicai-vos. Deus está: cresçam, vão, saiam daí. Olha o verso 18: saiu pois Noé com seus filhos, da sua mulher e as mulheres de seus filhos,
E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Sabe o que o texto está nos contando? Que a obediência de Noé continua. O que ele estava esperando? Não é a água secar. Interessante isso. Ele não estava esperando o dilúvio acabar. Ele estava esperando a ordem de Deus de recomeçar. Por isso que eu quero lhe advertir: recomeçar sem a diretriz, sem o comando da palavra de Deus, é botar tudo a perder. Sabe quando você erra e você fala assim, vou recomeçar, mas quando você recomeça, você repete os erros? Noé entendia muito bem que tudo aquilo foi provocado por Deus, e na cabeça dele ele sabia: se Deus não mudar tudo isso que deu errado, se Deus não der nova diretriz, se isso aqui não for um novo começo, vai dar tudo errado de novo. A disciplina deve fazer isso no coração da gente. O castigo, o período de adversidade deve produzir isso no coração da gente: temor. Noé não esperava a água secar, Noé esperava a misericordiosa ordem de Deus. Quando ele sai, é muito interessante, e aqui a gente chega num ponto alto da narrativa da Toledote, da história da família de Noé. Os versos de 20 a 22 que vão encerrar esse capítulo, eles são muito interessantes, porque eles mostram o resultado de tudo isso que aconteceu na vida do servo de Deus Noé. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, lembra que ele mesmo havia levado 7 pares de animais limpos, que devem ter multiplicado na arca, que agora não são mais 7, são muito mais. Tomando destes animais e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Sabe o que o texto está nos contando? Sabe o que o texto está nos falando? É que Noé sai da arca, e o primeiro ato, a primeira coisa que ele faz em reconhecimento ou em marco de uma nova terra, de um recomeço, é: eu vou dedicar tudo ao Senhor. A minha vida, da minha família e deste mundo todo é tributada ao Senhor. É para o louvor e a honra do nosso Deus. E o Senhor aspirou, a ideia é, chegou até as narinas de Deus. Se lembra que Deus está desgostoso com os homens? Olha agora, depois do período de purgar, de purificar, de tirar aquilo que é mal, e Deus recebe agora o sacrifício do filho dele, e aspira e cheira isso, o suave cheiro, e disse consigo mesmo. Quando ele vê aquilo, Deus responde aos seus filhos com uma bênção maravilhosa, que eu e você usufruímos dela até hoje, que todos nós usufruímos desta palavra até hoje, e usufruiremos até a vinda do Senhor Jesus. Deus disse assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não é que ele está revertendo a maldição lá de Gênesis 3,17, é que ele está dizendo que não mais castigará e exterminará o homem como fez. Ele não mais tornará o mal deste modo, porque, e ele entende que o homem não é puro em si mesmo, que o coração do homem ainda é mau. Observe, porque é mau designo íntimo, e a ideia de íntimo aqui é do coração, é mau o designo íntimo do homem desde a sua mocidade, um linguajar que Salomão repete, lá em Eclesiastes. Nem tornarei a ferir todo ser, todo vivente, como eu fiz. Ou seja, Deus faz um pacto e dá ao homem um novo caminho, um novo direcionamento, e isso ele estende ainda sobre toda a terra, e disse, e nós usufruímos disso, temos agora essa semana a primeira frente fria que entrou, porque nós estamos chegando no inverno, está no meio, então precisa ter frio no inverno. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Por isso que eu não acredito muito nesses meteorologistas, por isso que eu não acredito nesses cientistas de previsão calamitosa de o mundo vai explodir. Não vai, porque a palavra de Deus disse que não iria.
frio e calor, verão e inverno, dia e noite, vai haver até o retorno de Cristo Jesus. E aliás, o abalo cósmico e o abalo das estruturas marcam também a volta de Cristo Jesus. Mas enquanto isso não acontece, o texto está nos dizendo que Deus prometeu que iria manter. Ou seja, meu irmão, pense na graça e na misericórdia de Deus, reiniciando o seu projeto com o seu povo. Algumas aplicações Deus me traz ao coração e eu gostaria de deixar com você neste domingo. Devemos esperar e pedir que o Senhor se lembre da gente. Você que está em catástrofes, você que está em angústias, em depressões, quando estiver no meio desses problemas difíceis, às vezes que são até disciplinares de Deus, olha a Deus e fala para o Senhor: lembra do teu servo. Esse é um linguajar poético que os salmistas usam depois, né? Lembra do teu servo, do filho da tua serva. Volte-se para mim, Senhor. Agora, no meio dessa pandemia, no meio do caos que se instaurou na nossa vida, eu te encorajo, peça para Deus. Deus é um Deus que se lembra dos seus filhos. Se lembra, tanto em Noé, quanto em Abraão, quanto em Raquel, eu vou me mover e modificar o mal sobre a vida dessa pessoa. Nós devemos entender que Deus é um Deus que se lembra do povo dele, que Deus é um Deus que age em favor do povo dele. Por isso eu lhe incentivo, olha Deus pedindo para que Ele se lembre de você. Espere em Deus para que Ele se lembre de você. Porque está abatido a minha alma, o salmista diz, porque se perturbas dentro em mim. Espere em Deus, calma em Deus. Estamos em suspense como Noé. Você já entendeu isso? Saímos ou não saímos? Voltamos ou não voltamos para a nossa vida normal? Será melhor agora? Será melhor ou pior quando a gente voltar? Está tudo meio em suspense. Eu espero, meu irmão, que no final deste período, que no meu modo é um período disciplinar de Deus sobre a igreja, e Ele é de juízo para os homens, eu espero que ao final deste período nós tenhamos compreendido um pouco mais do valor do reino de Deus e do valor da vida cristã, que a oração seja mais aguda, mais parte do nosso dia a dia, que os cultos nos lares estejam melhor estabelecidos e que você não perca a ideia transcendente de buscar em oração e de buscar na palavra junto aos seus o favor de Deus. Que você tenha na mente e no coração que você não pode ajuntar e acumular tesouros neste mundo e nem fiar o seu coração e não confiar nas coisas do presente século. Sabe assim? Que você já tenha entendido que a ciência não responde a todos os problemas da humanidade. Que você já tenha entendido que o dinheiro tem um valor temporal e que você não pode colocar o coração no dinheiro ou nas suas forças e na sua sabedoria e nem na sabedoria deste mundo. Deus quer-nos que ao final deste período nós saiamos melhores. E deixa eu falar uma coisa a vocês: devemos ser sensíveis à correção de Deus. Às vezes nós estamos num período mesmo que Deus está disciplinando-nos, colocando a sua mão sobre a nossa vida. A gente tem que entender, isso começou, isso está no meio, isso está no final, está acabando, vai perdurar. Mas irmão, eu não sei, eu não sou Deus. Então pergunta para Ele, fala com Ele, conversa com Ele. Devemos perguntar a Deus o que nós precisamos aprender nos períodos onde pela graça e pela misericórdia Ele está arrancando o pecado da gente. O que nos afasta da comunhão com Deus é uma vida de pecado, e a gente está acomodado muitas vezes numa vida simplória nesse mundo, omissos no testemunho. As pessoas passam perto da gente, a gente não fala do Evangelho, a gente tem medo, a gente tem problemas, a gente tem pecados recorrentes acomodados nele, e Deus nos disciplina para aproveitamento, como Hebreus capítulo 12 nos ensina.
Ele quer nos aproveitar, ou seja, nos habilitar para toda boa obra. É por isso que Ele está trabalhando em nós, e isso é amor, isso é misericórdia, isso é graça do povo dele. O autor desse livro, Moisés, foi disciplinado por Deus aos 120 anos. Às vezes você está velho, você fala assim: Deus não tem nada para trabalhar na minha vida. Como não tem, meu irmão? Deus, enquanto você está nesse mundo, você precisa ser trabalhado, e isso tem que ser visto como amor de Deus e cuidado de Deus, pois a quem Ele não corrige, não disciplina, não é filho, é bastardo. Olha que coisa terrível. A estes Deus tem julgamento. Irmãos, quando Deus disse a Noé: sai e recomeça, isso é uma graça, né? Quando Deus dá uma nova oportunidade, um novo mover, um novo momento. Quando Deus fala para Noé: vai, recomeça, Noé cumpre aquilo que Deus falou. Sabe o que Noé estava esperando? Eu já disse isso para você, a palavra de Deus. Noé foi obediente e esperava. Gostaria de lhe encorajar: se você está em um recomeço em qualquer área da sua vida, leva Deus para esse recomeço, e diz assim: eu não vou fazer diferente, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer igual, eu vou andar agora de um modo melhor, eu vou ser de um modo melhor, eu vou me humilhar, eu vou me calar, eu vou pedir perdão. Sabe, Deus está movendo um recomeçar em qualquer área da sua vida. Então, humildemente, chegue ao Senhor e fale: não sei como fazer isso, Deus, me ajuda. Crianças, adolescentes, aprendam desde agora, humilhem-se na presença de Jesus e fala para Jesus assim: Senhor Jesus, eu não sei como obedecer o meu pai e a minha mãe, me ajuda. Toda hora eles estão falando: me ajuda. Sabe, irmãos, nos humilhemos diante da presença de Jesus em todos os recomeços. É interessantíssimo, quando Deus cheirou, aspirou o cheiro da oferta suave de Noé, Ele se move em graça. Isso nos aponta para um cheiro suave, gracioso, que nos representa diante de Deus. Sabe por que o nosso culto, sabe como o nosso culto pode ser agradável ao nosso Deus? Quando nós em fé nos achegamos a Cristo, confessando os pecados e dizendo para Ele: Senhor, aceita o nosso culto, aceita a nossa vida de adoração nos méritos de Jesus. Deus tinha ciência do pecado de Noé, e Noé não é o nosso representante puro e imaculado. Pelo contrário, a história vai registrar daqui a pouco um momento de alcoolismo, de bebedeira de Noé, e isso é indigno diante de Deus. O grande ponto que esse texto está falando é que neste holocausto Cristo deve ser visto. E confiadamente no Cordeiro nos achegamos, e hoje, neste domingo, na tua casa, junto aos seus, cantando, orando, pedindo, ouvindo a instrução da palavra, Deus está aceitando o seu culto, não por conta de você ou de mim, mas por conta do mérito completo de Cristo Jesus. Ele é a oferta, Ele é a graça, Ele é a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Há um novo recomeço que Romanos capítulo 8, verso 21 nos ensina, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 2 Pedro 3,13, ainda falando desta redenção completa, nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Me parece que muitos, inclusive crentes, estão esperando justiça completa neste mundo. Eu lhe incentivo: clame, peça, humilhe-se pelo nosso país, mas entenda, enquanto estivermos neste mundo, nós estamos fadados a muitos males,
E precisamos de um novo começo, de um novo céu, de uma nova terra. E o texto está nos apontando para a escatologia, vista de modo completo no Novo Testamento, do novo céu e da nova terra, que Deus está preparando para os seus. Por isso eu gostaria de concluir este sermão lhe dizendo que você e eu, todos nós, precisamos ter 3 recomeços na vida. 3. Primeiro, você precisa ter o recomeço do novo nascimento, o recomeço do conhecer a Jesus e confiar com arrependimento e fé na vida de Cristo, na obra de Cristo. Se você não tem este recomeço, você não começou a viver. Você é um zumbi, você é um morto-vivo. Todos aqueles que não estão ligados, unidos à vida de Cristo, ainda não recomeçaram. Você precisa. Mas talvez você já seja um novo nascido em Cristo Jesus. Você já viu a vida eterna. Você já sabe que você é salvo. Mas você precisa ter um recomeço para uma obra de vivificação e santificação na sua vida. Você está desanimado. Talvez você está caído. Ou talvez você está desesperançoso. Você precisa recomeçar. Trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Entender que Cristo Jesus é o governante das situações e do mundo, e desenvolver uma vida de santidade, uma vida de pedir perdão a quem precisa, de perdoar a quem precisa, de colocar a vida financeira na centralidade da espiritualidade, de servir a Deus com dons e talentos e parar de assistir ou de criticar. Recomece a vida comum do lar, sendo na casa aquilo que Deus te chamou para fazer, como um bom marido, uma boa esposa, bons filhos. Por isso, terça-feira próxima agora iniciamos um aconselhamento bíblico para famílias, para ajudar as famílias, filhos, sabe, servos uns dos outros. Este é o recomeçar que Deus quer na sua vida e que você precisa ter. Se já nasceu de novo, se você é salvo, então viva como salvo. Se você é eleito, viva como eleito. Desenvolva a vossa salvação. A palavra de Deus nos ensina. Em último lugar, você precisa esperar o recomeço do novo céu e da nova terra. Não é neste mundo onde veremos a obra completa de Cristo. Não é. É no corpo glorificado, é no mundo vindouro, é na onde Deus tem nos preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, meu irmão, recomece com Cristo, recomece na graça e na misericórdia. Noé recomeçou esse mundo e foi agraciado. Recomece, ou em Cristo para a vida eterna, ou num processo de santificação mais agudo, mais aguçado, ou na expectativa do mundo vindouro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa viver o recomeço de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor, ó Pai, mova os corações da tua igreja. Que o teu povo, ó Pai, possa entender e confiar que o Senhor está nos dirigindo, confiar que o Senhor está nos guiando, confiar que o Senhor está nos levando para onde o Senhor quer. E que nos recomeços que temos tido nesse mundo, nós possamos confiar na tua misericórdia, na tua graça. Que sejamos resignados à sua disciplina, que tenhamos em autoestima a condução do Senhor e que, como Noé fez, esperemos as tuas ordens. Se o Senhor diz para a gente fazer uma coisa, a gente faz. Se o Senhor diz para a gente esperar, a gente espera. Nos ajude, ó Pai, tem misericórdia de nós. Traga ao nosso coração, traga alento aos irmãos que estão ouvindo, que estão já abatidos por tanto tempo em espera. Se o Senhor não acabou com a quarentena, e devemos entender isso, não são os nossos governantes que vão acabar, é o Senhor que vai acabar. Que
que os irmãos abatidos por qualquer período mais angustiante, que o Senhor possa estender graça e misericórdia sobre eles. Ajuda-os, Deus, neste momento, e que nós esperemos em Cristo Jesus sempre. Louvado e engrandecido seja o teu nome, no nome e no amor de Cristo.